Recentemente, eu descobri duas duras verdades que todos nós que temos uma baixa autoestima e todos nós que temos medo da opinião alheia deveríamos ouvir. E uma delas é que esse seu medo, essa sua insegurança não afeta só você. Sabe por quê? Presta atenção, olha à sua volta. Se você tivesse uma postura diferente, se você tivesse confiança daquilo que você sabe fazer, aquilo que você pode fazer, você não estaria fazendo muito mais coisas do que agora? Você não estaria fazendo as coisas muito melhor do que agora? E isso não afetaria só você? E isso traria muitos benefícios para as pessoas que estão à sua volta? No seu trabalho, você que é mãe, você que é pai, você que é amigo, você que é marido, mulher, namorado, namorada, você que é uma pessoa que tem vários projetos, vários planos, várias vontades de fazer muitas coisas que você sabe que vai ser bom para as outras pessoas, que você sabe que vai ajudar outras pessoas, mas por algum motivo você se sente tão incapaz, você se sente como se as pessoas estivessem te julgando o tempo inteiro, você tem medo da opinião das pessoas, então você deixa de fazer muita coisa. E isso não afeta só você. Tem pessoas que estão deixando de ser beneficiadas por causa da sua falta de autoconfiança. E eu provei isso na minha vida. Hoje é segunda-feira, se eu não me engano, 26 de maio de 2025. Quando foi sexta-feira, eu tomei uma decisão e eu agi. Logo que eu tomei essa decisão, eu entrei no meu trabalho de uma forma diferente da qual eu entrava antes. Eu entrava no meu trabalho cabisbaixa, com os ombros assim, né, encurvados. Eu entrava com a cabeça baixa, eu entrava olhando para baixo, sempre, falando baixo. O meu bom dia já era baixo. A minha postura era de uma pessoa que talvez não desse conta do próprio trabalho, de uma pessoa que não tinha confiança, de uma pessoa que se sentia assim menos do que as outras pessoas. Eu digo assim, que eu tenho muito a aprender ainda, mas eu dou conta do meu trabalho. Mas essa não era a minha postura. Isso não transmitia confiança para as pessoas e nem para mim, principalmente para mim, porque a nossa postura, ela diz muito mais para nós. Antes, ela fala pra gente, né, pra nós, do que para as outras pessoas. Isso transmite uma falta, se a gente transmite uma falta de confiança para nós mesmos, nós automaticamente não vamos fazer aquilo que nós saberíamos fazer, aquilo que nós seríamos capazes de fazer. Eu quero dizer assim, que Deus colocou várias capacidades pra gente. Nós desenvolvemos muitas coisas, né, no longo da nossa vida, mas às vezes não conseguimos exercer tudo por causa da nossa falta de postura. Só que a gente precisa entender que quando a gente não faz isso, quando a gente não exerce tudo aquilo, isso não deixa só você triste, não deixa só você cabisbaixo, deixa outras pessoas sem receber os benefícios que receberiam através da sua vida. Sexta-feira, quando eu percebi, eu me dei conta de que eu sempre entrava dentro do meu trabalho com a cabeça baixa, cabisbaixa. Eu falei, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou entrar com uma postura diferente. Eu vou entrar com uma postura ereta, com a cabeça erguida. Eu falei um bom dia feliz. Olhei nos olhos das pessoas, falei mais alto. Eu olhava para os olhos das pessoas quando eu falava, e isso não era uma coisa que eu fazia normalmente. Eu sempre falava resmungando, sempre falava para baixo, porque eu era assim no meu trabalho. Por alguma razão eu achava que eu não era tão capaz quanto as outras pessoas. Mas se foi Deus que me deu essa oportunidade de eu estar no trabalho onde eu estou, eu acho que eu dou conta. Você não acha? Se você está num lugar onde Deus te colocou, você não acha que você dá conta? A não ser que Ele esteja falando para você sair. A não ser que você tenha um direcionamento para que você saia desse trabalho, para que você saia desse contexto onde você está. Mas se não, talvez Deus tenha propósito com você onde você está e você vai dar conta. Entra com outra postura, porque desta maneira você vai exercer as coisas que você deve exercer lá dentro com confiança. Você vai poder até ajudar pessoas lá dentro, talvez, desse trabalho. Eu entrei com essa postura e o meu dia foi outro. Parecia que eu estava até em outro serviço. Parecia que eu tinha que trabalhar em outro lugar. No final do dia eu falei, como assim? Eu nunca me senti tão bem no meu trabalho.
Eu nunca me senti tão confiante. Talvez não tenha mudado por fora, as minhas ações por fora, talvez outras pessoas não tenham percebido, mas eu percebi. E essa mudança, eu sei que com o decorrer do tempo, ela vai afetar as outras pessoas também. Eu posso olhar nos olhos das pessoas. Quanto mais eu olho nos olhos das pessoas na hora de falar, eu consigo me importar mais com elas. Eu sei que isso comunica para as outras pessoas, mas antes de tudo comunica para mim mesma. A segunda dura verdade é que a responsabilidade é nossa. A responsabilidade de não fazer aquilo que a gente gostaria de fazer se fôssemos mais confiantes. A responsabilidade de termos parado com projetos. A responsabilidade de olharmos para nós mesmos com medo do que as outras pessoas vão achar é nossa. Porque quando a gente não tá exercendo aquilo que a gente precisa exercer, a gente só tá olhando pra gente. A gente só tá olhando porque vão fazer pra mim, vão olhar pra mim. Ai, que vergonha. Ai, que insegurança. Ai, eu não consigo, eu não sou capaz. Se você ficar olhando pra você, você nunca vai fazer nada. Se você ficar olhando pro que os outros vão querer, vão achar de você, você nunca vai fazer nada, vai afetar outras pessoas, mas essa responsabilidade, ela é só sua. Por que você entrou aí? É como se fosse um buraco em que nós mesmos entrássemos. Talvez seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho, sua professora, algum namorado te deixou para baixo. Então agora você não tem autoestima, agora você não tem autoconfiança. Mas uma coisa é verdade, se a gente sabe qual é o problema e a gente sabe que isso está parando a gente, a responsabilidade ela vira nossa. Principalmente quando nós nos tornamos adultos. Não podemos mais ficar culpando outras pessoas por ações nossas. Nós podemos mudar isso. Nós podemos nos levantar. Eu não sei qual foi o contexto que você viveu. Eu culpei muitas vezes o contexto de eu ter nascido, sido criada no Japão e eu ser uma pessoa muito segura por causa da minha personalidade. Os meus pais sempre foram pessoas muito boas, que me afirmaram, que me encorajavam, faziam tudo por mim. Mas a minha personalidade tendia para essa parte de não me sentir tão boa quanto as pessoas, ter vergonha. Eu sou uma pessoa vergonhosa desde criança. Mas eu não posso ficar culpando a minha personalidade pro resto da minha vida. Eu sou adulta. Eu tenho coisas para fazer. Eu tenho planos para cumprir. Eu tenho propósito para cumprir. E se eu ficar culpando a escola japonesa, se eu ficar culpando minha personalidade, as coisas que eu deveria fazer eu nunca vou fazer. Mas quem vai prestar contas disso, das coisas que eu deveria fazer e não fiz, sou eu. Não é minha personalidade se ela fosse uma pessoa. Não é a escola japonesa. Não é nada disso. Não sou nenhum deles. É eu. Eu tenho responsabilidade. Então, se você anda cabisbaixo, se você anda olhando para baixo, muda a sua postura. Muda a sua postura. Entendendo que essa é uma responsabilidade sua agora. Não mais da história do passado. Não é responsabilidade da história. É responsabilidade sua. É responsabilidade minha. E são as duas duras verdades. A primeira, não afeta só você. E a segunda, a responsabilidade, ela é sua. E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado alguém. Antes de tudo, isso tem sido um desenvolvimento pessoal muito forte pra mim. E não faz nem uma semana que eu comecei esse desafio de 90 dias pra mudar de vida. Mas realmente, eu estou me sentindo uma pessoa muito diferente. Nos próximos vídeos, eu quero estar falando sobre outras áreas da minha vida. E eu quero poder compartilhar com vocês aquilo que tem me ajudado, talvez ajude você também. Então, se você quiser me acompanhar, já se inscreve, comenta o coraçãozinho, nem que seja para me ajudar. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!